Então, a gente vai caminhar para entender como é que as estruturas financeiras vão se alterando de forma a tornar o sistema cada vez mais instável, ou cada vez mais frágil e potencial instabilidade. Então, nós vamos usar aqueles conceitos de preço de demanda e preço de oferta para a gente ver como é que vai se modificando as estruturas financeiras e isso vai resultar em instabilidade financeira. Então, nos diz Minsky, mesmo que as características técnicas dos ativos de capital, as características tecnológicas, seja a causa básica do estabelecimento de relações financeiras, que relações financeiras é sempre dinheiro hoje e conta dinheiro amanhã, em nossa economia, a existência de um sistema financeiro complexo amplia o número e a extensão de relações financeiras. A estrutura financeira é uma causa tanto da adaptabilidade quanto da instabilidade do sistema capitalista. Empréstimos, aqui são um conceito fundamental. Empréstimos para financiar tanto o estoque de capital e o investimento, quanto para financiar a produção, empréstimos realizados na base de margens de segurança são realizados na base da margem de segurança são usados para financiar posições em estoque de ativos de capital, como também para financiar decisões de investimento. Dinheiro é criado no processo de concessão e tomada de empréstimos. Já falamos sobre isso, né? Bancos criam dinheiro para financiar decisões de gasto. Aqui ele está tratando de decisões de investimento. Consequentemente, existem comprometimentos de pagamento aos bancos que sustentam a oferta de dinheiro. Quando uma situação de desemprego dá lugar a uma situação temporariamente sustentada de pleno emprego, mudanças nos valores relativos dos vários ativos de capital e financeiros correm de modo a induzir mudanças nos arranjos financeiros desejados. Então, conceitos importantes aqui. Margens de segurança. Então, o que o Minsky vai dizer? O Minsky vai dizer que existem margens de segurança do tamanho do endividamento, ou ele vai usar muito a relação entre fundos internos e fundos externos. Então, qual a proporção de fundos internos e fundos externos? Qual a proporção de recursos próprios e recursos de terceiros no financiamento? Então, isso são as margens de segurança. Né? Quanto que eu uso do meu próprio capital, ou quanto que eu deixo de ativos líquidos no meu portfólio, e quanto que eu uso de dívida, né? Quanto que eu me comprometo, o quanto que eu comprometo dos fluxos de renda futuro esperados com pagamentos de dívidas. Então, isso são as margens de segurança que vão dizer, que podem e que vão mudar ao longo do tempo. Então, existem margens de segurança para esse endividamento. E quando, ele diz, quando nós estamos no pleno emprego, o que vai acontecer? A ideia de margem de segurança, a ideia que eu tinha de qual a margem que eu tinha antes e qual a margem que eu devo ter agora, vai se alterar de forma que novos arranjos financeiros vão ser desenvolvidos para novos financiamentos. Então, basicamente, eu vou voltar a isso. Quando a gente chega no pleno emprego, a economia está, vamos dizer, aquecida. Então, as decisões passadas, né, de investimento, de endividamento, estão sendo facilmente honradas. Os compromissos financeiros estão sendo facilmente honrados, porque se a economia está em pleno emprego, ela está, vamos dizer, produzindo a toda, né? Então, os capitalistas começam a acumular lucros além daquilo que eles estavam esperando.
E, ao fazer isso, as margens de segurança ficam muito ampliadas. Quer dizer, estão com mais liquidez do que aquilo que eles esperavam. Então, se está mais fácil de pagar os compromissos financeiros, né, eles vão passar a considerar as margens de segurança exageradas. Os próprios bancos vão achar, não, mas vão dizer, não, mas vocês pagam facilmente as dívidas. Vocês podem alavancar mais, reduzir as margens de segurança, aumentar o montante de dívida no conjunto de recursos que você usa para investimento. Então, a proporção fundos internos e dívida pode ser diminuída. Então, você pode usar menos fundos internos e mais dívida proporcionalmente. Alavancar o seu investimento. Por quê? Porque você tá pagando as suas dívidas com folga. Então, você pode ampliar o seu negócio. Então, a economia passa a gerar num ritmo além do pleno emprego. Além do pleno emprego. Então, o pleno emprego não é sustentável, não é um ponto de equilíbrio. Ele induz ele próprio a mudanças nos arranjos financeiros desejados. Perceberam? É esse o sentido. Então, continua o Minsk. No mundo com empréstimos, é razoável para qualquer organização com compromissos de pagamentos, manter algum dinheiro em mãos como um político de seguro contra eventos desfavoráveis. É o famoso motivo precaucional do Keynes. Então, algumas reservas em dinheiro que vão fazer face a dívidas contratadas vai ser mantida pelas empresas. Acontece que quando a economia está indo bem, você pode reduzir essas reservas. Né? Dinheiro é um ativo único, pois não recebe fluxo de caixa líquido, mas permite a quem o possui satisfazer compromissos e aproveitar oportunidades de transações à vista. Então, diz o Minsky, toda decisão de investir exige uma decisão de financiar. Planejar um projeto de investimento envolve dois grupos de decisões conjuntas da parte da firma investidora. Um grupo trata das receitas esperadas com o uso do ativo de capital na produção e o custo do investimento. O segundo grupo trata do financiamento da compra do ativo de capital. Uma decisão para adquirir um ativo de capital é basicamente uma decisão de emitir dívidas. Como diz o Minsky, né? As decisões de financiamento são fortemente afetadas pela incerteza. Considerações de liquidez, margem de segurança são cruciais. Dizia já o Keynes, nosso sistema é caracterizado por ser um sistema de empréstimos baseado nas margens de segurança. As variações dos preços dos ativos de capital nos mercados de capitais mudam a percepção sobre as margens de segurança necessárias. Por exemplo, se o valor da empresa está subindo no mercado de capitais, ela considera que os seus ativos são muito líquidos, então ela não precisa manter tantas margens de segurança assim. Quando ela precisar levantar dinheiro, ela vai conseguir facilmente a custo baixo. É isso que ela está esperando. Se seus preços estão subindo, se a sua demanda está subindo, se o valor dos seus ativos, né, a avaliação do mercado, né, de ações da empresa está subindo, ela acha que ela facilmente consegue levantar recursos de forma barata. Né? Então, ela reduz as margens de segurança. A estrutura de obrigações apropriadas para manter qualquer tipo de ativo de capital não pode ser conhecida da mesma forma como se conhece a tecnologia apropriada para o processo industrial. A estrutura de obrigações consideradas apropriadas hoje para a manutenção de ativos de capital podem ser determinadas apenas com base na história e convenções. Estruturas e ativos mantidos por intermediários que foram considerados seguros no início podem se tornar altamente arriscadas com o decurso da história. As margens de segurança requeridas tanto pelos tomadores quanto pelos fornecedores de empréstimo afetam a extensão pela qual as posições em ativos de capital e os investimentos são externamente financiados. Então, o que o Minsky está querendo dizer ali com a citação? Está querendo dizer que as condições em que se avalia a estrutura de endividamento, essas são as condições atuais, baseadas no que passou. Ninguém sabe se essa é a melhor estrutura para o futuro. O futuro vai se modificar.
as condições financeiras antecipadas não necessariamente vão ser realizadas. Então, hoje a gente acha que essa é melhor, lancei dívida nesse montante, com essas condições de pagamento, com essa taxa de juros, pré ou pós-fixada, porque pareceu que desde o momento era mais adequado. Usei esse indexador e não aquele. Então, essas condições aqui, ou dei essa ou aquela garantia. Então, essas condições aqui, atuais e passadas, né, históricas, é que fizeram eu achar que aquela combinação fosse a melhor do momento. Mas isso não quer dizer que ela vai ser adequada para o momento posterior. Não existe como a gente determinar qual é a melhor estrutura de estrutura de dívida, né, do financiamento. As visões correntes sobre o financiamento expressam as opiniões que banqueiros e empresários têm sobre a incerteza que devem enfrentar. Veja, banqueiros e empresários, ambos vão ter a mesma linha de pensamento. Porque se a gente divergir, o banqueiro não financia o empresário. Essa é a ideia. O banqueiro só financia o empresário se eles estiverem olhando para o futuro da mesma maneira, né? Essas visões recorrentes refletem o passado, e em particular o passado recente, e como a experiência é transformada em expectativas. Uma história de sucesso tenderá a diminuir a margem de segurança que banqueiros e empresários requerem, e então tenderá a ser associada com maior investimento. Uma história de fracasso fará o oposto. Então, observe, as expectativas não são soltas no ar. As expectativas são formadas com base no que acontece no momento e na história. Se recentemente as empresas venderam bastante, tiveram lucro suficiente para pagar suas dívidas do passado, isso corrobora a estrutura de passivos assumidos no passado. Quer dizer, isso sanciona, isso diz, não, aquela estrutura que a gente fez até aqui estava correta. E se tiver muito sucesso, você vai dizer, estava correta e era até conservadora, pode ser mais arrojada. Porque aí tanto os banqueiros quanto os empresários vão pensar, não, eu estou indo muito bem, eu sou um gênio e o mercado futuro é maravilhoso. Então vamos alavancar, vamos nos endividar. Tanto o banco quanto os empresários ganham, já vou mostrar aí, com essa alavancagem. O lucro deles é maior se eles se alavancarem. Então, se eu estou me dando bem até aqui, por que eu vou pensar que eu vou me dar mal daqui para frente? Essa é a ideia. E vice-versa. Se eu me dei mal até aqui, por que eu vou pensar que eu vou me dar bem para o futuro? Então, não é a especulação solta no ar. É uma expectativa formada com base na experiência. Ok? E a experiência, se for de sucesso, vai levar banqueiros e empresários a reduzirem suas margens de segurança. Quer dizer, reduzir os ativos líquidos dos seus portfólios e assumir posições mais ilíquidas, menos conservadoras.